Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E vocês já sabem, se eu tô falando baixinho e se não tá aparecendo minha fuça, é porque a minha filha tá dormindo e porque eu tô cabulosa. Então vamos lá. A correção de hoje é sobre educação financeira. É uma redação que a filha escreveu para a UFSC. Então vamos lá. Ela colocou como título Analfabetismo Financeiro. No filme de comédia brasileira Até que a Sorte nos Separe, estrelado por Leandro Hassum, Tino consome todo o dinheiro ganho na loteria e, ao se ver falido, recorre à ajuda de Amaury, seu vizinho e consultor financeiro. De forma análoga à ficção, salienta-se que o controle monetário não se faz presente na realidade tupiniquim, assim como observado na produção cinematográfica. Tal cenário, por sua vez, evidencia a urgente necessidade em implementar a educação financeira no contexto brasileiro, que hoje é fruto da carência de informações adequadas e que, consequentemente, resulta em uma exorbitante parcela de brasileiros endividados. Olha só, primeiro ponto que eu quero que você veja. Não há necessidade de você trazer os nomes e abordar assim tão detalhado, sabe? Você poderia ter abordado de uma maneira mais geral, sabe? De uma maneira mais geral. Por exemplo, o ponto principal retratado no filme Fulano de Tal é a questão de finanças, entendeu? Tipo, abordar de modo geral, sem a necessidade de ser tão específica. Por quê? Porque ganhar na loteria não é uma realidade de todos os brasileiros, mas ficar endividado sim. Então, para ficar melhor a articulação entre a contextualização do tema e a tese, eu sugeriria que você não especificasse tanto a questão de ganhar na loteria, sabe? Que você falasse de modo mais geral, para deixar claro aí que essas pessoas elas vivem, que a maior parte das pessoas elas vivem endividadas e que dessa maneira elas precisam de ajuda, né, de outras pessoas que também não têm conhecimento para ajudar. Enfim, essa é a realidade do Brasil. Salienta-se que o controle monetário não se faz presente na realidade tupiniquim. Olha só, realidade tupiniquim, usar o tupiniquim, usar corpo social, usar tecido social, gente, isso é muito Enem, tá bom? Isso é muito Enem. Então eu oriento que vocês evitem de usar essas expressões aqui na UFSC, né? Que vocês evitem usar essas expressões nas redações de vocês, né? Por que que não se faz presente na realidade? Por que que não se faz presente? Assim como observado na produção cinematográfica. Perceba que você está dando mais ênfase aqui à alusão do que à sua tese, do que ao seu posicionamento, tá vendo? Então aqui você deveria ter abordado com mais ênfase, você deveria ter sido mais enfática nessa questão, tá? E aí você trouxe, né, a carência de informações e a exorbitante parcela de brasileiros. Eu oriento, né, que você traga, não sei se você trouxe no resto do texto, porque eu não li ele ainda, mas eu oriento que você traga o título no seu texto. Em algum momento é importante que você faça aí uma menção, né, fazer menção ao título, tá? É importante aí que aí você deixa bem amarradinho no seu texto, tá? Sob esse viés, reitera-se que a precária gama de conhecimento apresentada à comunidade acerca das finanças é dita como principal agente causador de dívidas pela população. Assim, como apresentado pelo professor e pensador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma, sem ela tampouco há mudanças. Sob tal perspectiva, olha lá a repetição, sob, percebe-se que a falta de conhecimento fornecido pelas instituições de ensino resulta em um coletivo analfabeto financeiramente, que desconhece maneiras corretas de estabelecer uma reação entre ganhar e o gastar. Nesse contexto, segundo dados do Serviço de Proteção de Crédito de 2020, quase 70% dos brasileiros não pouparam qualquer parte da renda no último ano. Desse modo, é visível como a despreocupação em relação à educação financeira gera um corpo social carente de informações e, assim, despreparado financeiramente. Então, olha só, foi o que eu falei do corpo social. Tecido social, corpo social, população verde e amarela, população tupiniquim, evita esse tipo de construção, tudo bem? Outra questão, olha só. Aqui você falou para mim, ó,
Sob esse viés, reitera-se que a precária gama de conhecimento apresentada à comunidade acerca das finanças é dita como o principal agente causador de dívidas pela população. Seja mais específica, né, para falar desse desconhecimento. Reitere que as pessoas desconhecem esse conceito, desconhecem tudo que é atrelado à questão de educação financeira e por isso se perpetua. Quando você traz o Paulo Freire, né? Você traz o Paulo Freire, daí depois você traz dados do Serviço de Proteção ao Crédito, e aí depois, né, você fala que eles não pouparam qualquer parte da renda no último ano. Você percebe, meu amor, que há uma salada aqui no seu parágrafo, que você começa falando do desconhecimento, daí você fala do Paulo Freire, e daí depois você fala dos 70% de brasileiros que não pouparam. Mas às vezes eles não pouparam simplesmente porque eles não têm dinheiro. Eles não pouparam porque não têm conhecimento. Muitos deles podem não ter poupado simplesmente por não ter condições de poupar. Então é importante que você tenha muito cuidado com as escolhas, né, dos seus argumentos e das suas alusões, principalmente, para que elas façam sentido, para que elas estejam intimamente articuladas ao seu texto e que elas façam total sentido na sua redação, tá bom? O foco deve ser o quê? O foco sempre deve ser na argumentação. Então, veja bem, você precisa me convencer de que não há informações que as pessoas não conhecem sobre educação financeira e que isso resulta em um problema. Qual que é esse problema? O analfabetismo financeiro. Então, você precisa deixar isso bem claro, você precisa deixar isso bem marcadinho na sua redação para não correr o risco de você ser incoerente. E aí, o que que acontece? A maior parte dos alunos fica mais preocupado em trazer repertório, fica mais preocupado em trazer informações de outras áreas do conhecimento do que, obviamente, na argumentação, ok? Por conseguinte, tal escassez de conhecimento, tão importante para a garantia de uma vida de qualidade, acarreta a formação de um coletivo endividado. Dessa forma, acho que você não usou dessa forma, né? Você usou só nesse contexto, desse modo, hoje, tá. Bem como apresentado por Aristóteles, filósofo clássico, a felicidade é um bem supremo que possui ortografia, um fim em si mesmo, sendo almejado por todos. Entretanto, no Brasil odierno, o consumo tornou-se sinônimo de tal virtude. Nesse aspecto, após a Revolução Industrial, o advento do capitalismo possibilitou a ascensão do consumismo. Desse modo, olha lá, é bem grave repetir conectivo, bem grave mesmo. Tenha muito cuidado para não repetir conectivo, tá? Por quê? Se você repetir conectivo, você vai perder ponto na coesão textual. Muita atenção com isso. De acordo com a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, em abril de 2019 houve um aumento de 2,5% na quantidade de famílias endividadas, em comparação ao ano anterior, resultado do consumo por elas estabelecido. Assim, a necessidade de agregação de bens materiais interliga-se ao desenvolvimento de dívidas, como tentativa de obtenção de uma satisfação momentânea, definida por uma sociedade consumista. Então, olha só, mais uma vez, no seu parágrafo, você está dando mais ênfase à alusão do que ao seu argumento, meu amor. O que que você vai defender? Você está defendendo que as pessoas estão endividadas. Então é isso que você vai trazer na redação. Elas estão endividadas. Por quê? O que que isso causa? Quais são as consequências desse endividamento? Então é nessa perspectiva que você deveria trazer. Perceba que o teu texto, né, o seu parágrafo, ele está mais expositivo do que argumentativo. Olha só, você traz a questão do Aristóteles, que ficou perdido aqui no meio, né? Ele ficou perdido. Você não comprova por que o consumo tornou-se sinônimo de tal virtude. Daí, depois do Aristóteles, você trouxe a Revolução Industrial, um período muito curto. Depois, você trouxe dados que comprovam isso, entendeu? Então, o seu parágrafo é como se você estivesse fazendo um compilado de dados, tá vendo? Você está fazendo um compilado de dados, um compilado de informações. E você precisa ter muito cuidado com isso, você precisa ter muita atenção para que isso não aconteça no seu texto. Então, tem esse cuidado, tem essa atenção aí para evitar
essa construção. Então, dá uma olhadinha aqui nas redações da plataforma, nas correções da plataforma, para que você consiga perceber que não se deve fazer períodos tão curtos e nem fazer escolhas de alusões isoladas. Então, alusões que não façam sentido em si, sabe? Então, por exemplo, ó, você traz a Revolução Industrial e aí você não retoma com Aristóteles e muito menos fala desse conhecimento. Tá vendo? Então é importante que você reorganize o seu texto nesse sentido, tá? Portanto, ao analisar tais pontos, identifica-se que é imprescindível a implementação, né, da educação financeira nas redes de ensino brasileiras. Nas redes de ensino brasileira, visto que a deficiência de conhecimento encontra-se diretamente interligadas, olha lá, concordância, né, a geração de dívidas advindas do consumo incontrolável, assim como vivenciado por ti no longa-metragem. Cuida para você não escrever um parágrafo em apenas um período, tá? Então perceba que a sua conclusão você colocou apenas um período. O que que isso significa? Que você trouxe apenas um ponto aí no seu parágrafo de conclusão. Então o ideal é que você escreva no mínimo 2 parágrafos, tá bom? Então olha só, no que diz respeito aí à sua nota, você vai perder ponto especialmente na argumentação, na coerência e na coesão, porque os seus argumentos eles não estão bem articulados. E você vai perder ponto, né, nessa questão de atendimento ao gênero, né, porque você acabou fazendo um texto mais expositivo nesse sentido, tudo bem? Qualquer dúvida, minha filha, estou aí à disposição. Bora escrever redação? Bora, minha filha!